Eu sou a Mel Marisa e sejam novamente muito bem-vindos ao nosso programa Pesquisador de Palma e Meio. Como já sabemos, este é um espaço para explorar nossa criatividade através da leitura, da escrita e da pesquisa. No nosso programa passado, nós falamos sobre as dicas e métodos de estudo. Hoje estaremos aqui com a nossa professora Hassan. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Fale-nos um pouco de si. Bom, meu nome completo é Hassan Ismael Pecado. Sou natural da província da Zambésia, mas concretamente na cidade de Climane. Nasci em 1953, estudei em Climane, fui para a tropa, vim para, na altura, Lourenço Marques e embarquei para Lisboa para fazer serviço militar obrigatório. Fiz cerca de 4 anos, voltei para Moçambique em 1974 para fazer a comissão, na altura diziam que era a comissão no ultramar, e para regressar outra vez para Portugal e terminar o meu tempo de serviço militar. Só que em 75 a independência nacional, e eu e os meus colegas outros pedimos para não regressarmos a Portugal e passamos a disponibilidade aqui em Moçambique. Certo. Desde aí, fiquei por aqui. Havia dito que o professor é professor há 40 anos já. Sou professor desde 1982. Uau! Porque eu fui admitido na aviação civil, mais concretamente hoje, empresa de aeroportos, em 1976. Uau! E estava colocado no Aeroporto Internacional de Maputo. Até 1980, na altura que me mandaram, não, na altura que fui transferido para Tete, para o aeroporto de Tete. Eu assisti toda a construção do novo aeroporto de Tete, mas nunca lá trabalhei. Uau. Quando foi inaugurado, eu já tinha sido transferido aqui para Maputo. E no Maputo fui colocado novamente no Aeroporto Internacional de Maputo, só que recebo uma ordem do Ministério para ir para a escola. Transferiram para a escola para dar aulas. Eu tinha como contraparte um técnico português, com quem trabalhei quase 6 meses ou um pouco mais. Depois veio um outro e até hoje. Exato, Segue ensinando. Exatamente. Sinto muito honrada, professor, por tê-lo aqui. Estou ansiosa para partilhar sua experiência conosco. E como primeira pergunta que eu tenho para si, professor, qual é a melhor parte de ser professor? A melhor parte de ser professor é passar os nossos conhecimentos aos outros. E ter a paciência de encontrar ou conhecer os canais que cada estudante usa para adquirir conhecimentos. Porque nós, os homens, temos canais próprios da aprendizagem. Certo. Para a nossa memória absorver essa informação, né? Ou pela visão, vendo fazer as coisas, ou pela audição, ou pela escrita. São os 3 canais que nós aprendemos. Desde que o professor consiga descobrir qual é o canal que o aluno usa, o aluno aprende com toda a facilidade, não tem problemas nenhum. E como é que o professor estimula os seus alunos a estudarem mais? Eu gosto de dar trabalhos de investigação. É verdade que em algumas áreas dá para fazer isso, nas outras áreas não dá para fazer isso. Porque eu dou aulas de aviação, mas também atrevi-me a dar aulas de informática na ótica do utilizador. Sim. Saber como liga um computador, como desliga o computador, como usar os programas que estão nos computadores, como fazer as gravações, como rentabilizar o próprio computador, como acessar a internet, como ir às diversas plataformas para fazer investigações, quais são as melhores plataformas para fazer investigação académica, tudo isso eu ensino. Então, dependendo da disciplina que eu vou dar, eu vou procurando formas de estimular os alunos a aprender. A estudarem mais. Exatamente.
E quais são as dificuldades que o professor vê como professor nestes seus quase 40 anos de ensino? Dificuldades há muitas. Há várias. Exato. Dificuldades há várias. Nós temos alunos, aqueles que vão para a escola porque os pais obrigam e ele não se sente bem ficar em casa, então prefere ir para a escola. Esse tipo de aluno, quando chega na escola, é uma dor de cabeça. Até que a gente consiga estimular, fazer ver, porque eu estou numa escola que é profissional. Depois da formação, eles vão trabalhar. Podem continuar os estudos, né? Há uns que podem continuar os estudos. Os outros vão logo, assinam contratos, vão logo trabalhar. Então, dependendo desse tipo de alunos, quando são estes que, por exemplo, com a nova política que é a escola onde estou agora, depois de consultar o nosso Ministério de Tutela, que é Transporte e Comunicações, os alunos hoje pagam para fazer alguns cursos. Antes não pagavam. As empresas como a LAM, empresas de aeroportos, é que subsidiavam os alunos, até davam um próprio subsídio ao próprio aluno para ele estudar. Hoje não. Hoje eles pagam para estudar. A boa experiência que eu tive neste primeiro curso que nós fizemos nesses moldes foi espetacular. Uau. Poucas negativas, praticamente 98% de aproveitamento. Uau. Exatamente. Será que a nota de um aluno diz quem ele é? Será que às vezes a má nota, seja falta de dedicação ou seja distração? Como é que o professor vê isso? Depende. Depende por quê? Porque o aluno tem que saber como faz as provas. Como faz as provas, especialmente as escritas, mesmo as orais. Quando a gente não sabe, não conhece a forma de fazer os testes, nós podemos ter maus resultados, mesmo sabendo. É verdade. Porque nós ficamos, às vezes que a gente faz um teste, e o aluno sai e diz, eu fiquei zero, não vi nada. Não é porque ele não sabia. Ele não conhece algumas formas de poder aprender, de poder puxar a nossa memória para ver o que é que aprendemos. Os nossos olhos dizem tudo. Os nossos olhos ajudam-nos a recordar aquilo que eu quero fazer no texto. A primeira regra para fazer o texto é eu responder às perguntas que eu tenho 100% de probabilidade de acertar. Essas eu respondo de imediato, não vou com rodeios. Depois vou responder aquelas que eu tenho alguma dificuldade. Depois aquelas que eu tenho certeza que não vou. Ou vou chutar, ou vou fazer um pouco de ginástica mental e vou responder. Só. Muitas vezes o resultado não me diz se o aluno é bom ou não é bom. Às vezes não. Depende do dia que ele está a fazer o teste, o que aconteceu durante esse dia, como ele veio para a escola. Tudo isso contribui para o resultado que ele vai ter na prova. Por isso nós, quando fazemos as provas, normalmente damos uma recorrência. Porque na aviação, para um aluno aprovar numa prova, tem que ter 14 valores, mínimo, nota mínima, é 14. Se ele não tem 14 valores, ele vai repetir o teste. Então, ele repete o teste ou repete o exame. Se ele não conseguir, paciência. Mas tem duas chances. E, professor, sendo que a disciplina ou a cadeira que o professor dá, que é tipo teoria, prática ao mesmo tempo, como é que o professor vê um aluno, por exemplo, que é bom na prática, mas ele está a falhar muito na teoria? Como é que o professor estimula ele a dar seu melhor no outro lado? Há vezes que há disciplinas que a prática não tem muito a ver com a teoria. Por exemplo, eu estou na a área que eu dou da aviação. Uma das coisas que eu ensino é saber mexer o teclado. Escrever cerca de 150 palavras no minuto. Por minuto? Por minuto. 150 palavras por minuto. No fim do curso, eu tenho que sair com essa capacidade. Por quê? Porque ele vai para uma área que, quando o avião descola de Maputo para a Beira, ele leva 1 hora de tempo. Maputo, Beira. Antes do avião chegar à Beira, mas muito antes do avião chegar à Beira, ele tem que fazer uma mensagem que
que nós chamamos plano de voo para a Beira, para saber que esse avião está a voar para a Beira, qual é o nível que vai seguir, qual é o combustível que tem, qual é o número de passageiros que leva, tudo isso tem que fazer. Então tem que ter muita agilidade, muita rapidez a escrever. É uma das coisas que nós ensinamos. E a nova forma que eu introduzi, que eu fui vendo e introduzimos, deu muito certo. Uau. Os alunos tiveram bons resultados hoje. Que bom ouvir isso, professor. E é muito bonito ver que nós já temos pessoas como o professor capacitadas para ensinar os jovens, né, por aí, principalmente em aviação, que é algo que ainda não é tão forte no nosso país. E, professor, quais serão os desafios que talvez o professor viu ao longo da sua carreira, especificamente em Moçambique, na aviação? O que eu vejo na aviação é que muita gente em Moçambique não sabe o que é aviação. Nossa aviação não anda muito bem por causa disso. Nós temos colegas que estão na aviação, mas que não entendem nada da aviação. Estão lá, mas não têm noção do que é aviação. E alguns estão em pontos chaves que dificultam atividades dos setores da aviação, mesmo na área de formação. Isso é que atrapalha um pouco, porque se não fosse isso, nós temos pessoal bem formado para fazermos maravilhas aqui, desde pilotagem até mecânicos de aviões, tudo pode ser feito aqui em Moçambique. Precisamos de apoio ou do governo ou de uma entidade que queira trabalhar na área de formação. Né? Porque a aviação, a formação na aviação é muito cara. É muito cara. Só para dar-lhe um exemplo, quando nós estávamos a fazer o primeiro estudo para introduzir este modelo de pagamento, a primeira propina que devia pagar cada aluno chegava a quase 30 mil meticais. Uau! Sim, por aquilo que eles cálculos que nós estávamos a fazer, chegava a quase 30 mil meticais. Nós fizemos a redução, fomos até 9 mil, 7 mil meticais. Uau! Percebe? Porque um instrutor, quando nós temos um instrutor que vem de fora para aqui, para além de pagar a hospedagem, alimentação, transporte, ele tem um valor que ele recebe por ter vindo dar aulas. Às vezes são 3 mil, 4 mil dólares para vir dar aulas durante 5 dias, que é uma semana, e vai embora. Obrigada, professor. O professor tem últimas considerações? Nada, agradecer pelo convite. Eu agradeço, eu sinto de verdade que eu estou muito honrada pela sua presença e muito obrigada, professor, pelos seus ensinamentos. Obrigado. Acredito que não sou eu, mas quem nos assiste também estará muito honrado de ouvir as suas palavras. Obrigado. Então, pessoal, esta foi a nossa conversa com o professor Hassan, que partilhou um pouco do seu conhecimento, da sua carreira como professor, e espero que cada um de vocês tenha retido um pouco do que ele nos transmitiu e que levem para a vossa vida, para o vosso dia a dia. Obrigada e voltem sempre.